Boa noite, amados. Louvado seja Deus. Estamos com a palavra de Deus em nossas mãos para mais um momento de reflexão, de enlevo espiritual, de força, de fortalecimento para as nossas vidas. Eu vou estar fazendo a leitura de um texto sagrado, na sequência orando e depois nós ouviremos um cântico. Leiamos. Diz assim o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 35 até o versículo 40. Evangelho de João, capítulo 6, de 35 a 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Pai querido e santo, mais uma vez, Senhor, nossa gratidão por esse momento tão importante e especial nas nossas vidas. Nós te louvamos porque a palavra do Senhor tem chegado até nós, mesmo em nossas casas, e temos recebido do Senhor o alimento para o fortalecimento da nossa fé. Por isso, ó Deus, mais uma vez nós te pedimos, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um cântico nesse instante. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim. Grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor
dos assuntos que foi plenamente debatido e discutido no decorrer da reforma foi sobre a perseverança dos santos, a segurança dos crentes, a certeza da salvação. E esse tema foi amplamente debatido e discutido no período da reforma, no período pós-reforma, e até os dias de hoje ele também tem sido debatido. O que é reforma? Todos nós sabemos que foi um movimento religioso que aconteceu no século XVI, no dia 31 de outubro do ano 1517, e que agora, no próximo dia 31 de outubro, completará 503 anos. E vários foram os assuntos discutidos ali. Nós já temos falado acerca de alguns, através de pastorais no boletim, através de mensagens, mas eu quero pensar aqui um pouco a respeito da certeza que nós precisamos ter da nossa salvação. Muitas pessoas dizem que não têm certeza da salvação. Outros dizem que têm certeza absoluta, e quando dizem isso, essas pessoas são tidas como arrogantes. Mas não é nada disso. Nós precisamos, acima de tudo, confiar nos méritos de Cristo, não nas nossas obras, não nos méritos pessoais. Esse texto aqui vai falar de uma maneira profunda ao nosso coração sobre a segurança dos santos, sobre a perseverança dos santos, porque nós entendemos que quem persevera conosco, que quem caminha conosco, que quem está ao nosso lado é o próprio Deus através de Cristo Jesus. Se nós começarmos agora a tomarmos como base a nossa vida, as nossas ações, os nossos possíveis méritos, como nós colocamos, é certo que o nosso coração vai ser tomado de dúvida, e ao ser tomado de dúvidas, nós então começaremos, sim, portanto, a desacreditar na nossa salvação, porque nós estaremos nos baseando nas nossas más obras, na nossa má conduta, nós estaremos nos baseando no nosso próprio pecado. Nós entendemos que o crente, o cristão, mesmo salvo, ele vai continuar sendo afetado pelo vírus, pelo germe do pecado. Mas mesmo ele sendo afetado pelo vírus, pelo germe do pecado, ele continua perseverando, ele continua caminhando, porque ele olha para trás, ele reconhece as suas falhas, ele reconhece os seus erros e confessa diante de Deus. E Deus, assim, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, ele levanta esse cristão pela mão e continua caminhando com ele. O fato de nós termos sido salvos não nos isenta de continuarmos pecando. Continuaremos até a eternidade, até chegarmos lá. Depois nós viveremos plenamente em Cristo e lá no céu não haverá pecado. Lá no céu a nossa vida não será mais contaminada. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Quem completa é ele, a obra é dele, os méritos são dele. Ele que começou a obra em nós através de Cristo. Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário e nos salvou, os méritos são de Cristo, não nossos. Se nós basearmos na nossa própria vida, certamente nós teremos essa grande dúvida, essa grande lacuna doutrinária na nossa vida que não será preenchida, exatamente porque nós estaremos olhando para nós mesmos. Esse texto aqui no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus está enfatizando exatamente aspectos relacionados à salvação, e aqui ele vai falar para nós a respeito da soberania de Deus, baseada em duas coisas, em dois fatos.
Primeiro deles, que nós podemos olhar aqui no texto, é que ele garante que todos os eleitos virão a Cristo. Então, todos aqueles eleitos escolhidos por Deus para a salvação, eles irão a Cristo. Quem fará essa obra é o próprio Deus. Quem conduzirá estes a Cristo é a ação do Espírito Santo na vida e no coração. E esses então, agora, diante de toda essa realidade, eles jamais serão rejeitados. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, Ele mesmo te chama, através de Cristo, Ele mesmo te conduz. E a palavra no versículo de número 37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você jamais será rejeitado. Você jamais será rejeitado por Cristo, pelo Pai. Ele que te escolheu, Ele que te chamou, Ele que te vocacionou para a salvação. Portanto, confie nisso, confie nessa obra. Não confie nos seus méritos, não confie nas suas ações, porque quando nós confiamos em nós, o que está em nós a não ser a nossa condição pecaminosa diante de Deus. E é exatamente isso que colocará uma grande dúvida em nosso coração. Jesus então está dizendo que Ele é o pão da vida. E aquele que for até Ele, aquele que se alimentar dele, jamais terá fome. Aquele que beber da água que Ele dá, ou aquele que crê nele, diz o versículo 35, jamais terá sede. Então são obras de Cristo em nós. Não são as nossas obras, não são as nossas ações. É por isso que nós temos que ter a segurança na nossa salvação. É por isso que nós precisamos ter a certeza absoluta da nossa salvação. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Se você já foi até Cristo, conduzido pelo Espírito Santo, se Ele te conduziu para a salvação, não tenha medo, você não será rejeitado. As obras más, ainda que continuem te acompanhando, mas dentro da perspectiva do perdão e da misericórdia de Deus, Ele te conduz, Ele continua te levando, Ele continua te amando. Mas a outra realidade, a outra verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, relacionada à soberania de Deus na salvação, é que Ele garante que todos os eleitos continuarão em Cristo Jesus. Isso aqui está claro quando nós lemos dos versículos 38 ao versículo 40. Nós continuaremos em Cristo Jesus. Diz o versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E veja o que diz o versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. É a garantia, todos os que creem nele e todos os que continuam andando com ele, esse continuar andando, é a ideia do assunto doutrinário bastante debatido, que é, portanto, a perseverança dos santos. Essa caminhada é Ele que nos faz perseverar, porque Ele que caminha conosco, é Ele que está em nós, Ele que atua em nós, Ele que nos chama, Ele que nos leva. E é claro, meu querido irmão, se nós permitirmos que a gente venha tão somente olhar para a nossa própria vida, nós não vamos encontrar nenhuma possibilidade, então, para crermos que uma vez estando salvo, nós estaremos salvos para sempre. Isso vai cair por terra na medida que nós baseamos em nós. Essa certeza cai por terra na medida que nós olhamos para a nossa própria vida, nossa vida pecaminosa. E nós não olhamos assim. Por isso que Cristo persevera conosco, porque Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da nossa condição, da nossa incapacidade. Todos nós que fomos afetados lá atrás
pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, nós sabemos que morremos espiritualmente e impossibilitados nós ficamos de olhar para Deus, de reagir, de nós mesmos estarmos nos levantando e nos dando vida. Nós não tínhamos essa possibilidade. Quem fez isso por nós foi Cristo Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, nos dando vida, nos garantindo a salvação eterna. E aí o versículo de número 39 diz isso: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Quem te deu a Cristo foi o próprio Deus. A vontade dele é que estes que foram enviados a ele, nenhum se perca. Se você está em Cristo verdadeiramente, se você está em Cristo sinceramente, se você está em Cristo com a sua mente transformada, com os seus sentimentos moldados, com a sua ação agora voltada para a palavra de Deus, pode ter essa certeza. Aqui Jesus Cristo é que está dando a garantia, Ele é que está dando a promessa a nós. De outra forma, Ele seria mentiroso. Se nós não tivermos essa garantia e essa certeza, a palavra então aqui não está sendo válida. Porque quando nós lemos o versículo 37, o próprio versículo diz isso: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de maneira alguma, de modo nenhum, lançarei fora. Você não será jogado, lançado para fora da presença do Pai. E aqui, agora, no versículo de número 39, diz: e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca. Então, se você está em Cristo verdadeiramente, creia absolutamente nisso. Tenha a certeza da sua salvação. Não deixe que dúvidas arrebate esse sentimento, essa convicção gloriosa do seu coração. Não permita que o fato de você continuar sendo pecador, continuar pecando, continuar tropeçando, o impossibilitará disso. Porque a promessa é do Pai. A garantia, a certeza é dele a nós através de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la, Ele há de realizá-la. Agora, é claro, meu querido, que nós fomos resgatados do pecado, da escravidão, para uma vida em Cristo. Então o pecado, mesmo sendo uma realidade que está em nós, não deve ser algo corriqueiro na nossa vida, algo constante. Nós não devemos então nos esconder atrás desse fato. Nós precisamos agora pensar assim: eu fui regenerado, resgatado para uma vida em Cristo. Não fui regenerado, resgatado para uma vida de pecado, para continuar. Nós somos resgatados para viver para Cristo, para a glória dele, para fazer a vontade soberana do Pai. Não permita que a dúvida, olhando para a sua própria vida, baseados, quem sabe, nos nossos méritos, arranque de nós essa certeza, arranque de nós essa convicção. De fato, diz o versículo 40, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você creu verdadeiramente, a sua vida está entregue nas mãos de Deus. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ressuscitará no último dia. A promessa não é minha, a promessa não é do homem, mas a promessa é do próprio Filho. A garantia é dele, a certeza é dele. Eu o ressuscitarei no último dia. Que mais falta então para você ter a certeza da sua salvação? Que mais falta então para você continuar perseverando? Isso que é perseverança dos santos, é nós estarmos caminhando diante das lutas, diante das dificuldades, diante do próprio pecado. Nós continuamos perseverando, nós caímos, mas levantamos, nos erguemos, continuamos a nossa trajetória até o fim.
até a eternidade, independentemente do que acontecer, independentemente do que vier. A promessa está baseada no sacrifício de Cristo, nos méritos dele. Não permita que a dúvida tome conta do seu coração. Entenda estes versículos aqui. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E mais, ele diz aqui no versículo de número 39, a vontade do Pai, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então a garantia é em Cristo, segundo a vontade do Pai. Portanto, durma tranquilo, viva em paz e saiba que a sua salvação em Cristo Jesus está garantida por Ele. Tenha certeza, sim, absoluta da sua salvação. Tenha certeza de que o sacrifício de Cristo foi eficaz, foi suficiente. Nós não precisamos acrescentar mais nada em cima do sacrifício de Cristo. De outra forma, esse sacrifício seria anulado e passaria então a ser o meu sacrifício. Há aqueles que pensam que a salvação hoje estou salvo, amanhã não. Hoje estou salvo porque eu entendo que não pequei, que não cometi nenhum ato errado. Amanhã não estou salvo porque entendi que cometi algo mortal, algo terrível. E aí nós viveríamos nessa balança, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Deus não nos chamou para colocar essa dúvida e essa incerteza no nosso coração. Veja na palavra, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. A vontade do Pai é que você seja salvo, e você está salvo em Cristo Jesus, se você o tem como Senhor e Salvador da sua vida. Um dia Ele te resgatou, um dia Ele te chamou, um dia Ele te vocacionou. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, do versículos 29 a 30, ele fala isso. Aquele que nos chamou, nos vocacionou, nos capacitou, nos predestinou, nos escolheu, nos salvou. Tudo Ele fez por nós. Que Deus assim te abençoe e que você possa então descansar em paz, tendo essa certeza absoluta no seu coração. Que Deus assim te abençoe, tenha segurança, tenha certeza e continue perseverando com Cristo e em Cristo, porque é Ele que persevera conosco. É o Pai que caminha conosco, nos conduzindo até a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai santo e justo, graças te dou por mais esse momento e louvado seja o teu nome pela certeza que o Senhor nos dá da nossa salvação. E sabemos que de modo algum seremos lançados fora. De modo algum, porque mesmo tendo pecado, o Senhor nos perdoa, o Senhor caminha conosco, o Senhor nos sustenta. Portanto, nós cremos, ó Deus, de modo convicto e absoluto na nossa salvação e queremos continuar, Deus, tendo essa segurança total em nossas vidas. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a igreja dele, resgatada, composta de salvos e remidos pelo sangue de Jesus, o Filho. Amém.